Às 25 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E temos no estúdio a presença da antropóloga Manuela Cordeiro, no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Manuela, prazer revê-la depois de alguns anos, que você provavelmente não lembra, mas vizinha de rua aqui em Campos nos anos 90, você menina ainda. Prazer em tê-la aqui, obrigado pela presença. Eu vou pedir a Luísa para dar o pontapé inicial no nosso bate-papo. Bom dia, Luiz, bom dia, Marcos, bom dia, Marcelo, obrigado pelo convite. Bom dia, ouvinte também. E pelo streaming também telespectador, né? Sim, sim. Oi, mamãe. Manu, você teve há pouco tempo, você passou boa parte do ano passado, 2019, o ano que não acabou, com a metáfora do livro do Zueni em relação a 68. Mas enfim, de fato acabou no calendário e você passou boa parte do ano em Portugal, fazendo pós-doutorado. E é destino hoje de muitas pessoas que buscam inclusive graduação, brasileiros. Você é uma campista, você é cria da UENF, né? Foi formada na UENF, sua primeira graduação foi na UENF, depois foi para o Rio, hoje você está na Universidade Federal de Roraima, está há alguns anos lá. E você teve agora esse boa parte desse ano passando em Portugal. Como é que você vê, na sua experiência pessoal, naquilo que você observa, esse êxodo das mentes pensantes, tanto de Campos quanto do país? Como é que você vê isso, observa esse fenômeno? Esse é um fenômeno que, se a gente for falar particularmente de Portugal, a presença brasileira ela tem aumentado nos últimos anos. Eu fui lá em 2016, na época passei 3 meses lá com uma bolsa de estudos do Santander para professores e jovens pesquisadores, e não se via tanto a influência dos brasileiros, a presença maciça dos brasileiros que hoje se vê em Lisboa, se vê em Aveiro, que era a cidade onde eu estava morando. E essa migração é uma migração que é também uma migração dos estudantes, né, aqueles que querem também continuar a formação na pós-graduação, mas também é uma migração que atinge outros perfis profissionais, outras classes, né? E o que eu percebi, assim, primeiro que tem em relação aos estudantes, hoje a gente tem uma presença maciça dos brasileiros em Coimbra, que corresponde a 70%, né, dos graduandos da Universidade de Coimbra, que, apesar de não ser das primeiras no ranking das universidades de Portugal, tem a sua tradição, tem muita importância, né? Um nome. Mas também tem outros perfis profissionais, e acaba que Portugal, pela nossa história da colonização, a gente tem uma proximidade com os portugueses, que passando esse tempo lá, eu vi que nós temos muitas similaridades, óbvio, mas também temos muitas diferenças que passam desapercebidas quando não se está lá há muito tempo, né? Podia exemplificar quais semelhanças e quais diferenças? Eu acho que começando pelas diferenças que ficaram mais evidentes para mim. Assim, existe um grau de formalidade entre os portugueses que não existe, né, entre a gente. E esse é um grau de formalidade que tem que ser respeitado, mas é tácito. Ninguém, obviamente, vai te falar, vai te explicar sobre isso, né? E enquanto os brasileiros são muito mais, isso, generalismo, mas assim, são muito mais abertos e são muito mais menos formais, né? Talvez a gente tenha que ter aprendido um pouco isso, são reflexões minhas que depois que voltei de lá, a lidar com improvisos, coisa que para eles não faz sentido. Nada improvisado faz sentido, né? E nesse sentido, assim, é muito interessante porque a antropologia ajuda a pensar isso. Estou lendo um livro agora do Robert Schneider, que ele escreve sobre parentesco americano, onde ele fala justamente como é que a antropologia trabalha, né? Como é que é feito o trabalho do antropólogo. Você se coloca
em contato com outro grupo, em contato com outra sociedade, e você passa por um processo de socialização como se fosse uma criança. Então, eu, estando lá, que tive que aprender que existe muita diferença do tratamento do tu por você. O tu indica proximidade, né? E não é algo que pode ser utilizado de forma alternativa, enfim, né? Quer dizer, existem regras para isso. E esse é só um dos exemplos que eu consigo perceber. Agora, as similaridades, né? Nós temos... isso, né? Em tese, a mesma língua, né? Em tese, a mesma língua, porque... Você sabe, só para te interromper, o Jorge Jesus, treinador português, a Sport TV, entrevista dele, coloca legenda. Acho que exemplifica bem isso. A Sport TV coloca legenda nas coletivas, quando não são ao vivo, por óbvio, né? Quando são coletivas gravadas, coloca legenda. Quer dizer, para que colocar legenda no mesmo idioma, né? Mas tem até amigos meus lá, eles falaram assim, olha, eu trato como se fosse... Porque tem um amigo que morou muitos anos no Rio, que é português, e ele sabe muito bem operar com as duas diferenças linguísticas. Né? As duas dicções. Né? Exatamente. A nossa é muito lenta, deles é muito acelerada. Muito acelerada, e as vogais são fechadas, né? Essas vogais são abertas. E ele fala, ele trata como se fossem dois idiomas. Ele fala, Manu, para mim são dois idiomas diferentes. E é muito mesmo isso, assim. A primeira vez que eu fui lá, em 2016, eu fiquei um pouco assustada. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que eu não vou conseguir entender as pessoas. No segundo dia eu ainda estava assim, o quê? Aí depois, com o tempo, eu consegui, lógico, né? A gente vai se adequando. Eu conversei com uma vez, batemos um papo, ficamos quase 5 dias num resort, com um ator português chamado Ricardo Pereira. Ah, sim. Né? E ele... Ricardo Pereira Araújo? Ele é da TV Globo. Ricardo Pereira. Não. Sim. Ricardo Pereira, ele mora no Brasil tem 8 anos. Ele veio de Portugal. E ele diz que ele fez durante muitos anos fonoaudiologia para ter um sotaque brasileiro. E ele fala, se você não for muito atento, você vai perceber. Se for atento, você vai perceber algumas coisas de Portugal. E ele fala que quando ele volta a Portugal agora, dizem que ele é estrangeiro, que ele é brasileiro, que ele não fala mais o português. E ele fala, é impressionante, porque você passa 2 anos no Brasil, chega em Portugal, você é mal interpretado. Só no português. Você é mal interpretado. As pessoas não compreendem muito bem o que você fala. E discriminam até. Você ser português e não ter o sotaque português. Coisa curiosa isso. Eu acho que o português do Brasil, por ser mais lento, muito mais fácil. É mais fácil de ser compreendido do que nós compreendemos o português de Portugal por ser mais rápido. Porque o lento você observa melhor, né? O movimento lento do que o movimento rápido, por óbvio. Óbvio. E outra coisa, se parar para pensar que o moçambicano e o angolano, 2 ex-colônias de Portugal na África, eles falam muito parecido com o português, você vai ver que quem tem sotaque realmente somos nós, não são eles, né? Sim. Você tem essas 2 ex-colônias africanas que falam português muito próximo ao de Portugal. Mas com muita influência já do Brasil por conta das novelas, da exportação das novelas. E então, se você ouvir um moçambicano, ele já é um pouco, como você fala, um pouco mais lento. Mas é muito mais próximo ao português. Não, claro que sim, mas eles são... Né? É muito interessante. E se você tem noções de espanhol, o brasileiro entende bem o espanhol. O hispano, de uma maneira geral, tem uma dificuldade de entender a gente. Total. Né? E também Aos portugueses, então, os portugueses são bem compreendidos na Galícia, né? E os galegos, eu acho mais fácil entender, às vezes, o galego falando do que o português, dependendo de onde ele seja. Mas voltando aqui à pauta, Manu, você observa, quer dizer, você é um caso de êxodo de campos, e estamos falando de um caso do êxodo brasileiro. Você observa que isso tem acontecido, quer dizer, tem um filme famoso, Terra Estrangeira, do Walter Salles Jr., feito em 95, se eu não me falha a memória, pode pesquisar depois no Pai dos Burros, no Google.
Mas falava justamente naquele período do governo Collor, que a economia não foi pré-real, né, pré-estabilização econômica, e pessoas que estavam buscando Portugal. É um belo filme que eu indico ao ouvinte, telespectador, Terra Estrangeira. Walter Salles Júnior com Fernanda Torres. Você acha que isso está acontecendo de novo? E isso acontece em Campos, aqui regionalizando, isso acontece em Campos também? Sim ou não? Por quê? Eu acho que teve como eu disse, Portugal seria um destino na Europa que é o destino mais acessível para os brasileiros, inclusive, né, por conta do idioma, ainda que tenha todas essas particularidades que nós falamos, né? E isso realmente, de fato, eu acho que uma das grandes... Com as pessoas que eu conversei lá... Só o segundo, tô bom de memória. Terra Estrangeira é um filme de 95. Muito bem. E, assim, com as pessoas que tive contato e conversei lá, isso aumentou muito depois das eleições de 2018, né? E isso... Presidente Jair Bolsonaro. Com o presidente Jair Bolsonaro, né? Seja dentro e fora da academia, né? Pessoas que vinham uma certa... para ser muito branda, incoerência naquilo que estava acontecendo, né? Independente não, mas para além de uma posição política, né? Quer dizer, havia uma certa incoerência no governo e buscavam oportunidades de ir para Portugal. Em relação ao êxodo aqui das pessoas de Campos, eu talvez não conseguiria ter muitos elementos para falar sobre isso, assim. Eu acho que aqueles que escolhem o trajeto acadêmico, como foi o meu caso, você citou a UENF, né? Quer dizer, eu sou formada pela Universidade Estadual Norte Fluminense. Nós temos... A culpa é da UENF. A culpa é da UENF. Nós temos uma universidade maravilhosa aqui, né? Eu lembro que quando eu estudava lá, todos os alunos, pelo menos no CCH, no Centro de Ciências do Homem, né, tinham acesso à bolsa de estudo, que se quisessem, quer dizer, havia uma grande oferta. Não é à toa que em 2009 a UENF ganhou o prêmio de melhor iniciação científica, né, melhor programa de iniciação científica pelo CNPq, né, pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, mas de qualquer forma, voltando àquilo que eu estava argumentando, o que eu vejo quem escolhe esse trajeto acadêmico acaba por fazer, quer queira, quer não, uma espécie de êxodo, né? Hoje eu tenho amigos em praticamente em todas as regiões do Brasil, mas aí são amigos já que se formaram na época no mestrado, no doutorado no Rio, né? E que fazem parte dessa leva de antropólogos, né, que se formaram no Museu Nacional, né, que infelizmente passou por aquela grande tragédia em 2018, né, quer dizer. Foi complicado. Foi muito complicado. Eu me lembro de dói o coração até pensar nisso, já passado algum tempo, ver professor com doutorado, muito gabaritado, né? Uhum. Independente da área, uma pessoa que se dedicou muito à sua formação, alcançou um alto nível, ter que recorrer à doação de cesta básica para poder subsistir, né? Isso é uma coisa pesada. E foi de fato, isso aconteceu, né? Com atraso de pagamento da UERJ. Não, da UENF, né? Da UENF, da UERJ, enfim. As universidades abarcadas pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, né? Uhum. Porque educação, que tem a educação universitária estadual, as universidades estaduais, elas estão na ciência e tecnologia. E o governo, quando conseguia, né, naquele regime de recuperação fiscal assinado entre o então governador Pezão e o então presidente Michel Temer, as primeiras verbas que entravam iam para a educação, né? Até acho correto que, né, educação hoje em dia não é mais primeiro e segundo grau, hoje em dia é ensino fundamental e ensino médio. Até acho correto que seja prioridade, sim. Mas então iam primeiro para lá. E isso não quer dizer que quando o professor da escola estadual primária, o ensino
ensino básico, ensino fundamental recebia, que o professor universitário receberia. Então foi uma coisa muito triste. Muito triste. Sim. Mas, enfim, você aponta algum motivo para esse êxodo? Você acha que ele é natural, uma opção pessoal? O que você acha? Como é que você acha que ele se dá? O êxodo local ou o êxodo... O êxodo local e o êxodo brasileiro. Eu acho que é motivado pelas duas questões, né? Quer dizer, existe também, óbvio, nós estamos atravessando hoje um período em que a educação não é só um dos objetivos, né, principais do governo, como é altamente atacada, né? Os professores viraram uma espécie de inimigo nacional e, infelizmente, as universidades são taxadas como espaço local de balbúrdia, de laboratórios de metanfetamina e por aí, né, outras esquizofrenias, assim. A política educacional do governo Bolsonaro, eu dividi aqui em 3 blocos, Marco. Uhum. E vamos deixar ela para cena pro ato final. Mas eu acho que é uma conjunção de fatores. Está se referindo ao nosso impressionante ministro Abraham Weintraub. Mas vamos deixar ele pro... É uma pena que a gente só falando não mostra o erro, né? Impressiona, mas eu acho que quando eu faço... Eu acho que... Tá entendedor certo. pingo a letra, né? Mas você acha que isso, de certa maneira, atrapalha? Você tem uma pessoa como você, que alcançou um grau de formação de excelência, que poderia estar aqui contribuindo para a cidade, não está lá. Você não acha que isso é uma coisa que a cidade poderia pensar em conter para absorver essas... Usando o seu caso individual como exemplo, mas se aplica para coletivamente. Acho que você tem hoje, por exemplo, vamos citar no governo municipal, crias da UENF que estão no governo municipal. Deve ter sido seus companheiros. Brandi Arenara, secretária de Educação. Sana Gimenez, que foi secretária de Desenvolvimento Humano e Social, hoje está... Também tem que olhar aqui, eu não vou lembrar de cabeça. Fundação Defesa da Adolescência? Eu acho. Enfim, você tem quadros, tem aquele menino teve aqui também da... Como é que é o nome, Marco? Aquele que você falou que parece com o Arnaldo na altura. Que parece com o Arnaldo na altura... Você falou grande Arnaldo, Não, tem o Leslie Beethoven... Leonardo Barreto. Também. Leonardo Barreto, também, bem alto. Exatamente. Bem alto, outra cria da UENF. Então você tem pessoas assim, formadas, alcançaram um grau de excelência, formadas aqui, que até saíram como você, mas voltaram. Então, você não acha que seria importante a cidade arrumar maneiras de reter, não de reter contra a vontade, por óbvio, mas de dar oportunidade às pessoas para que elas desenvolvessem todo esse potencial aqui? Eu acho que sim. Eu acho que essa é uma questão bem relevante, né? Seja localmente, seja nacionalmente, né? Para poder, de certa forma, retribuir, né, aquilo que a contribuição, o investimento, né, público se a gente está falando de universidade, né, no próprio local. Agora, como eu disse, é uma questão também de motivações pessoais, né? E acho que é importante, para além disso, que o plano de qualificação docente, que tem sido também alvo do governo Bolsonaro, a gente pode falar sobre isso depois, seja algo que não tenha suas bases tão corroídas assim, porque, por exemplo, quando você sai para o pós-doutorado, como eu saí, fiquei 1 ano, você tem por contrapartida permanecer o mesmo tempo na universidade, devolvendo, né, ou seja, aquilo que foi feito, né, o investimento que foi feito para a própria universidade, né, que isso tem sido alvo tem sido um pouco mexido pelo governo Bolsonaro, por assim dizer, né? Quer dizer, houve um decreto... Dizer o quê? Que é um governo?
Não, o plano de qualificação docente. Eu tô rolando a bola. O plano de qualificação docente tem sido Eu entendi isso. alvo de mudança, né? E essa mudança aconteceu em agosto do ano passado, onde não se pode mais, por exemplo, ter afastamentos por mais de 30 dias, porque isso você não poderia ser remunerado se tiver um afastamento de mais de 30 dias, ou seja, no caso de uma qualificação de pós-doutorado, de mestrado, de doutorado, né, que são 2, 4 e 1 ano, você não conseguiria levar a remuneração da universidade. E num contexto onde, por exemplo, foi o meu caso, de alguns colegas meus, não há uma oferta de bolsas, né, de pesquisa como havia há 3 anos atrás, vamos dizer assim. Então, era a única possibilidade de qualificação acaba por ser utilizando, né, a própria remuneração. Esse são um dos vários ataques que vem acontecendo. Mas como no próprio governo existem mudanças, idas e vindas e retrocessos, eu acompanhei isso em agosto de 2019 e, sinceramente, agora exatamente não sei se isso já avançou, ou se já retrocedeu, enfim, que em pé estava, mas foi publicado esse decreto em 29 de agosto do ano passado. Tem um filme do Van Damme que o título é Jean-Claude Van Damme, artista marcial, Retroceder Nunca, Render-se Jamais. É o tipo de filme que eu acho que seria do gosto do nosso presidente. Mas, enfim, permite, Marco, claro. Eu sei que você deve ter querido fazer intervalo. Não, às 4 minutos a gente faz o intervalo. Vão ter que ser 3 blocos. Exatamente. Então só eu quero registrar aqui, tem vários comentários aqui. Né? Geriane, Mara, Lia, Luiz Mauro, Macabou Pacheco, programa interativo, né? Uhum. Carlos, estão nos assistindo pelo... Oi, pessoal. Estão nos assistindo pelo streaming. Carlos Adriano Licassali, Maurício Furiel Bati. Furiel está em todas, né? Furiel é o nosso ouvinte. Furiel estava, inclusive, na festa de Santa Amaro. Eu vi uma foto. Ou eu estou enganado. Furiel está em todas. É o nosso ouvinte telespectador mais ativo. Já está virando... Consultor. É consultor. É o coach do programa. Se tiver o reality show, ele está convidado. E obrigado aí, Furiel, você pela audiência sempre. Mas aqui temos o reitor da UENF, falando um pouco da UENF. Sim. O professor Raul Palácio. Bom dia. Vou ler as coisas que ele colocou. Uhum. Para minha sorte, os brasileiros se esforçaram em entender o espanhol. No início foi muito importante. Ele é cubano, por óbvio, né? Sim. Para os portugueses, eu falo português igualzinho aos brasileiros, né? Aprendeu a falar aqui também. Na época, a gente atendeu... Aí está falando aqui da crise, né? Quando chegou o dinheiro para ciência e tecnologia. Uhum. Aquela crise que a gente falou, de doação de cesta básica, aquela coisa horrível. Uhum. Na época, a gente atendeu a todo o funcionalismo público da região. Quer dizer, e, de fato, a crise foi generalizada, né? Todo servidor público estadual, por óbvio, né? Uhum. E falando da questão pontual nossa, aqui, a questão do êxodo, ele pontua, embora o êxodo seja uma realidade, o desenvolvimento do polo universitário em campus tem feito com que vários egressos estejam trabalhando nas outras universidades. Um exemplo contra o êxodo está no crescimento das bolsas de pós-doutorado e concurso, muito pequeno em relação à necessidade, mas é uma forma de amenizar. Uhum. Então, você concorda com ele? Acha que... Sim, isso é uma das formas de amenizar, e o pós-doutorado acaba sendo também essa oportunidade de continuar o vínculo, né, com a universidade, continuar realizando pesquisa após a formação e também, né, esperando uma possibilidade de abertura de concurso, seja a nível estadual, seja a nível federal, não é? E realmente o crescimento do polo universitário de campus, de quando eu me formei para agora, é evidente, né? E o próprio, enfim, também o desenvolvimento da UENF também é evidente, ainda que a gente tenha um contexto federal que não seja tão
tão favorável, né? A UENF está no âmbito estadual também não é tão favorável assim, mas existe um crescimento. Então, se a gente tem a UF e a UENF aqui na cidade. Tem amigos meus que estão localizados nessas universidades, no próprio Instituto Federal também. Não é? O IF, né? Tem egressos também do curso de Ciências Sociais que estudaram junto comigo, que estão no IF, Marcos Abrão Ribeiro, o Guilherme Dias, que são daqui da cidade, permanecem na cidade, ou seja, tiveram essa oportunidade de aqui permanecer. E você queria falar uma coisa, Marcos, naquela hora? Não, eu só... Vamos fazer o break agora ou você ainda quer? Não, tá ótimo. E só complementar o que vocês estão falando, a importância disso, por exemplo, eu poderia citar fora do Brasil, onde os ex-alunos das universidades, principalmente aqueles que têm bolsa de estudo, eles passam anos retribuindo às universidades o que foi feito por eles. E um exemplo no Brasil é a Olambra, em São Paulo, que é uma comunidade holandesa monstruosa e hoje já virou quase que uma cidade próxima a Campinas. Não sei se você tem conhecimento da Olambra. A Olambra, se um aluno, se um estudante passa num vestibular para uma faculdade de medicina, ele não tem condições, a sua família não tem condições para... A Olambra ajuda, paga, faz o seu próprio financiamento, né? Que é uma coisa muito antiga, o financiamento universitário, não começou com fiéis, a gente sabe muito bem disso, é da década de 70, e depois esse aluno ele tem que retornar à Olambra algum tipo de trabalho que justifique todo o investimento que foi feito nele. Isso é uma filosofia que eu acho interessante. Até de regimes que você tem críticas. E hoje infelizmente, tem que ter muito cuidado para falar sobre as coisas, mas sabe como, após a Revolução de 59, sabe como Cuba acabou com o analfabetismo no país em um ano? Como é que foi? Não sei. Parou um ano, o ano letivo de todas as universidades. E todos os alunos foram obrigados a ir para o campo alfabetizar as pessoas. Sim. Em um ano se erradicou o alfabetismo, quer dizer... Logicamente, estou falando de um regime totalitário, não estou querendo isso, não desejo isso para o meu país, nem viver em um regime autoritário. Mas assim, por exemplo, como as highways americanas foram construídas depois que Eisenhower, ao entrar na Alemanha e derrotar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, observou as autobahns alemães, olhou para aquilo, foi presidente dos Estados Unidos e instalou uma cópia das autobahns, que são as highways que existem até hoje, né? E as autobahns é uma invenção da Alemanha nazista, quer dizer, até de exemplos ruins você pega, de regimes muito ruins você pega exemplos positivos, né? É verdade. Então essa coisa do retorno do estudante universitário, Cuba, acho que nesse ponto é um exemplo a ser seguido. Né? Não há dúvida. Você tem que dar de volta àquele que está te proporcionando alguma coisa. Você tem que dar alguma coisa em troca. Lógico. É lógico. Isso é uma a vida é uma rua de mão dupla, né? Exato. De uma maneira geral, a vida profissional, a vida pessoal. Isso é uma das coisas que são muito incentivadas na antropologia, né? Como a gente trabalha muito de perto numa relação, como eu disse, né? Quase como se fosse socialização, seja dentro do próprio país, seja fora né? com os grupos com os quais a gente trabalha, existe uma obrigação ética de um retorno daquilo que foi feito. Quanto mais agora, né? Com a facilidade que se tem, obviamente, a gente estava falando mais cedo da questão das redes sociais, né? Da produção de conteúdo. Cada vez mais as populações que são estudadas, elas não, já há muito tempo, óbvio, com a quebra de um olhar hierárquico, né? De uma autoridade etnográfica hierárquica, elas são interlocutores e são produtores de conhecimento, né? Então, o retorno nada mais é tão importante quanto ético, né? Da nossa postura, enquanto antropólogos e antropólogas. Bom, então agora nós vamos ao intervalo. São 7h55 e voltaremos já com Folha no Ar, primeira edição.